aproveitando que você falou, poxa, ciência econômica, e citou o Popper já 2 vezes. E o Popper, ele tem aquela ideia de que só é científico o que é falseável. Isso. Que eu acho absolutamente brilhante Esse é para o se definir o método que da é ciência. ciência. Esse é o método da ciência. Porque, por exemplo, você pega as ideias da física que o Aristóteles tinha. O Newton foi lá e falou, olha, não é bem por aí, tá faltando coisa. Aí ele falou, não, a ideia é essa. Então, Aristóteles tinha teses que foram provadas falsas, ou seja, a ideia dele era científica. Aí depois veio o Einstein e falou, Newton, você tá certo até certo ponto. Depois entra essa parte aqui, relatividade. Ou seja, o Newton provou que a ideia do... Aliás, o Einstein provou que a ideia do Newton era falseável. E depois o pessoal continua. Só que em economia não tem um comportamento meio contrário a isso, porque, por exemplo, socialismo. Poxa, uma economia planificada, totalmente centralizada, ela teria o problema do cálculo econômico, o cálculo do preço. O Mises falava isso lá na década de 20. Debateu com o Lange. Só que aí se você pega, por exemplo, a opinião de alguns economistas que falam, não, a União Soviética não deu certo. Ah, mas porque não era o verdadeiro socialismo. Então nunca acaba sendo falseável, por exemplo. Aí você começou a entrar na ciência política, que na verdade são doutrinas políticas, não são ciências. Você acha que a economia seria mais uma parte ligada à doutrina do que à ciência? Por isso a dificuldade de ser falseado? Não. A ciência econômica existe. Ela existe, ela é empiricamente testável. Tem os que testam no mercado. Eu testei, deu certo 90% das vezes. Tem os que testam no governo, nós testamos e deu certo também para tirar o país de uma profunda crise. As expectativas é que o Brasil ia cair 10%, o Brasil caiu 3%, caiu menos que a Itália, França, Alemanha, Japão. Todo mundo que previu que nós íamos cair mais nas reuniões do G20. É que porque, por exemplo, se você pega um teste científico, geralmente o pessoal pega a população homogênea, divide em grupos de controle. Em economia é muito difícil fazer uma experiência onde você tira as variáveis. Né? Sim, mas aí entra a história, né? Você tem assim casos de emissão desenfreada de moeda em 50 episódios na história. Em 48 você teve uma hiperinflação, entendeu? Aí você tem também casos de governos que tentaram controlar câmbio, e 50 governos tentaram, e aí em 48 houve uma crise cambial aguda. Aí você tem casos de gente que congelou, por exemplo, agora a França está querendo congelar preço de alimento. Sim. Vai sumir a comida. O Brasil congelou preço de alimentos durante o Plano Cruzado. Sumiu a No comida. final, tinha helicóptero caçando boi no pasto, tentando pegar... Tinha fiscais, tinha os fiscais de supermercado, quebrando o supermercado que reajustasse preço. Uma desordem, exatamente como está acontecendo hoje na Venezuela. Então, a economia funciona. O Diocleciano, no Império Romano ainda, ele congelou o preço da vela. Sumiram as velas, acabou a vela. O império ficou no escuro. Então, existem evidências empíricas que você pode testar as suas hipóteses. E por que há tanta desavença, então, entre economistas? Se tem coisas testadas e que mostram... Por que eles negam a realidade, Por ser muito complexa. Isso é mais ou menos como médicos. Existe, você vê que tem até um código médico de não falar um do outro, nem nada e tal. Os economistas têm diferentes qualidades. Às vezes o cara é especialista numa coisa e fala de outra que ele não entende. Eu já tive debate com esse professor meu que veio defender a dolarização do Brasil, Robert Barrow. Tem um debate gravado nosso, possivelmente lá no IEE, lá no Sul. Dolarizaram a Argentina e ele veio propor a dolarização do Brasil, da economia brasileira. Que ano que era Vários economistas brasileiros apoiando. Isso foi década de 90. Antes do Plano Real? 90. Eu acho que antes do Real, um pouco. Final de anos 80, início de 90, foi mais ou menos por aí. Mas eu me lembro que vários economistas, os mesmos que fizeram o Plano Cruzado, os mesmos que sugeriram fazer o congelamento de ativos financeiros, que depois o presidente Collor fez, os mesmos economistas apoiaram a dolarização. Inclusive o professor deles, do MIT, o Dornbusch, veio ao Brasil para defender isso. E aí veio o Barrow também. E aí eu lembro que eu tive uma discussão com ele, dizendo que não. E aí ele, não, mas você foi meu aluno em Chicago, supostamente eu sou professor. Eu falei, mas você me deu ar no curso, então o que você tinha para ensinar eu aprendi. E você não se especializou em economia internacional, não é o seu campo, e é o meu campo. Então o fato de você ter dado aula para mim não é... Nos Estados Unidos você não falaria o que você está falando aqui no Brasil. Todo mundo sabe o seu campo de especialização, e não é esse. Na época ele não tinha estudado ainda
a teoria de áreas ótimas de moeda, uma opção de coisas peculiares da economia internacional. Depois, certamente, ele estudou, que ele é um cara sério, estudioso, bacana, só que ele usou um argumento de autoridade e em conhecimento não tem muita autoridade. Né? Em conhecimento, ele tem direito, a formulação dele, eu tenho direito à minha. Na hora que ele falou, fui seu professor, eu falei, você me deu A, ensinou tudo que você tinha para ensinar, meu amigo. E não é o seu campo de especialidade. E foi um desastre naquela época a dolarização da Argentina. Foi um desastre, porque eles não tinham fundamentos fiscais por trás. Da mesma forma que o congelamento de preço no Brasil, no plano cruzado, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos monetários, não funciona. Da mesma forma o congelamento de ativos financeiros, depois no plano Collor, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos financeiros, o plano não funciona. Aí veio o Plano Real, brilhante na dimensão monetária, foi o mais monetarista de todos os planos jamais concebidos. Porque ele usou a unidade de conta, ele criou a URV, Unidade Real de Valor, ele usou como meio de pagamento, então deixou as pessoas se habituarem a 2 meios de pagamentos, para um substituir o outro, e ele usou a função de reserva de valor da moeda, que era o juro na Lua. Ficou 1 década e meia com o juro na Lua. Foi quando o Brasil se endividou em bola de neve, porque eles não fizeram os fundamentos fiscais. Então, eles empiricamente ratificaram a teoria do Milton Friedman. O Milton Friedman dizia a inflação é sempre, em qualquer lugar do mundo, um fenômeno monetário. E eles criticavam o Friedman. E, na verdade, eles provaram, entre aspas, provaram não, como diz o Popper, sutilmente, fail to refute. Eles não conseguiram refutar. Os dados não refutaram ainda a ideia de que a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Então, o Plano Real foi brilhante no aspecto monetário, mas faltava a dimensão fiscal. Resultado, e faltava a flutuação cambial. Explodiu o câmbio, 4 anos depois, e o FMI impôs a lei de responsabilidade fiscal 8 anos depois. Então, o plano foi um plano brilhante na dimensão monetária, a reforma monetária, mas como faltavam os outros fundamentos, ele ainda foi pipocando ali para frente e tendo corretivos que foram necessários. Bom, você quer fazer aquela pergunta? Não, é que eu venho aqui sempre no intuito de deixar mais simples para o pessoal as coisas que a gente fala. E você já falou várias coisas que ajudam a economia a crescer, mas como que a gente poderia simplificar isso? O que faz a economia crescer? Vamos falar do que faz crescer e vamos falar do que faz as pessoas prosperarem. Porque às vezes a economia cresce, por exemplo, tem um enorme crescimento demográfico. A economia cresce, mas pode estar indo para uma superpopulação e para uma situação de miséria. A economia cresceu, mas a renda per capita diminuiu. A renda per capita diminuiu. Então, você foi no ponto exato. Então, uma coisa é como é que o PIB cresce? O PIB cresce com a acumulação de mão de obra, ou seja, a mão de obra sendo empregada, sendo absorvida, com instalações, máquinas, equipamentos industriais, ou seja, acumulação de capital. Ele cresce também com instituições melhores, é o capital institucional. Ele cresce também se houver recursos naturais. Um é feito pelo homem, o capital institucional. São as nossas instituições, os marcos regulatórios, os marcos fiscais, os marcos monetários, quer dizer, digamos assim, o regime monetário, o regime fiscal. Isso tudo é feito por nós, como sociedade, é um capital social. E tem os recursos naturais, aqueles que já estão disponíveis lá. O Brasil tem minério, o Brasil tem terras raras um pouco, o Brasil tem água, sol e vento abundantes e regulares. Então, o Brasil tem tudo para ser um país muito rico. Aí você fala, bom, mas e a renda per capita? Quando você fala de crescimento, você fala de uma função de produção. Crescimento é o seguinte: recursos naturais, capital, tecnologia, capital institucional, como um regime fiscal saudável, como um regime monetário correto, como um regime cambial flexível. Então,
há várias instituições, marcos regulatórios que permitam aumentos de investimento. Então, há vários fatores que explicam o crescimento da economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Como é que está acontecendo com a renda per capita, com a distribuição de renda? O que está acontecendo nesse país? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Porque quando você começa a colocar educação, ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, você sabe, eu dei esse exemplo antes, um trabalhador com as mãos, um jardineiro com as mãos, ele corta grama, um jardim leva 2 dias. Uhum. Com uma tesoura, que é um pouquinho de capital, de cortar grama, ele corta em 1 dia. Mas se ele tiver uma máquina de cortar grama e um automóvel para levar ele, e uma secretária para marcar 6 appointments num dia só, 6 reuniões, 6 jardins, e um carro para levar ele lá, e ele chega com essa máquina, ele faz 6 jardins num dia. Muito mais E o produtivo. salário dele é muito maior e a produtividade dele é muito maior. Sim. Então, a produtividade sobe quando você acumula capital. E esse foi um dos erros básicos que levaram o Samuelson a classificar o Marx como um pós-ricardiano menor. Porque ele dizia, a teoria do valor-trabalho, por isso ele é um pós-ricardiano, porque o Ricardo dizia que o trabalho, o valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho embutido. Então, como os salários eram baixos, aquele era o valor, então o Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então, é um erro assim, técnico brutal. Não passa num exame de primeiro ano de economia. E até hoje é usado. Em vez de perceber que o jogo da economia é um jogo de ganha-ganha, quer dizer, o capital aumenta a produtividade do trabalho, e, por exemplo, exatamente num país avançado, onde tem muito capital, os salários são muito mais altos. E num país onde tem pouco capital, por exemplo, Índia, China, Brasil, os salários eram muito mais baixos do que na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde tinha mais capital. Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário. Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. E quanto mais capital, menor a rentabilidade do capital. Então, quando acumula muito capital, a rentabilidade dele é baixa e a produtividade do trabalho é alta. Quando acumula muita gente com pouca capital, o salário é baixo e a rentabilidade do capital é que é alta. Que é um pouco a história do Brasil. E eu brincava dizendo que meia dúzia de empreiteiros, meia dúzia de bancos, meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, porque é um pouquinho de capital que tem em cada setor e o pessoal tem um resultado extraordinário. Porque é uma nação riquíssima, energia barata, é cara por causa dos impostos, mas ela é naturalmente barata. O Brasil tem uma vantagem comparativa extraordinária em energia barata e limpa. Então, nós podemos reindustrializar o Brasil inteiro em bases renováveis, nós podemos aumentar a produtividade extraordinariamente dos nossos trabalhadores e aumentar a competitividade das nossas empresas e a riqueza do país, a riqueza das nações, como dizia o Adam Smith. Uhum. Então, é uma questão de conhecimento. E aí você pergunta, bom, mas por que os economistas discutem tanto? Eu acho que falta conhecimento. A gente joga bola bem, não joga futebol bem? Sim. Todo mundo conhece nossos jogadores de futebol no mundo inteiro. A gente é bom de música também. Todo mundo conhece Tom Jobim no mundo inteiro, Caetano Veloso, todo mundo conhece nossos músicos, né? O Vila Lobos, todo mundo conhece. Os nossos economistas são pouco conhecidos. A gente vai para a hiperinflação toda hora. A gente estatizou a economia inteira. Será que os nossos economistas são tão bons assim mesmo? Será que eles têm todo esse conhecimento que eles dizem que têm? Incluindo a mim. Pode me incluir nisso. Será que nós somos tão bons assim mesmo? Então, agora, não sei se consola, mas nas reuniões que eu tive lá fora, de G20, eles não são muito melhores que a gente, não. Tem um problema sério de lideranças no mundo hoje. Tem um problema sério porque a especialização excessiva, todo mundo conhece um pedaço.
Poucos conseguem colocar tudo junto para poder ter um mapa razoável do que vem pela frente. Você me deu uma deixa aqui para a frase que eu mais repito no podcast, que é de um autor que você certamente conhece, que é do Friedrich August von Hayek, quando ele foi receber o seu prêmio Nobel, ele falando que, olha, a economia é muito complexa e fica cada vez mais complexa, mais especialização, como você disse, de maneira que uma cabeça, por mais inteligente que seja, não detém todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Perfeito. Daí a importância da decisão descentralizada. E daí a importância do sistema de preços, ou seja, a micro, que é como as informações são transmitidas. Está faltando soja, está sobrando energia, está faltando educação, está faltando saneamento. Você começa a ver os efeitos e aquela informação, e você tem que permitir que haja uma resposta dos agentes econômicos para produzir aquilo. Os investimentos. Por exemplo, nós estamos falando da área de educação. Quando o Paulo Renato, que foi ministro, permitiu investimento, a educação com fins lucrativos no ensino superior brasileiro, houve uma onda de investimento de dezenas e dezenas de bilhões de reais. Empresas sendo listadas em bolsa, tudo isso. Isso, hoje, 75%, 76% do ensino superior brasileiro é privado, é focado em empregabilidade, é focado em desenvolvimento de habilidades que tenham, que permitam ao indivíduo um bom emprego, uma boa colocação. Então, isso é um exemplo de como você pode mobilizar recursos para investir em saúde, educação, energia. E você pode ajudar os mais frágeis com as transferências de renda. Quer dizer, qualquer brasileiro devia poder, se precisasse, fazer um transplante de órgão, ir para um bom hospital. Você dá faz o Vale Saúde, faz a transferência de renda. Você precisa necessariamente ter a gestão só de um tipo. O que está acontecendo hoje? Vou dar exemplo de medicina. Serão necessários bilhões e bilhões de investimentos em robótica. Será que o sistema público tem capacidade de fazer esse investimento? O sistema de saneamento, por exemplo. Se 100 brasileiros estão sem água e esgoto, será que o sistema público, pagando 300, 400, 500 bilhões por ano de juros sobre a dívida, será que ele tem capacidade de fazer esse investimento também em saneamento? Ou será que quando você permite, com a mudança, por exemplo, no marco do saneamento, você permite investimentos privados em saneamento? Vamos nos complementar, investimentos públicos e privados também, naquela prioridade. Então, isso é importante, essa mentalidade. O Hayek é interessantíssimo exatamente porque ele é uma confissão de humildade intelectual, dizendo assim, olha, nós não conhecemos tudo, não adianta entregar tudo para um planejador central, ele não conhece. Eu falei isso muito quando estava no governo, eu falei, a gente não conhece tudo, a gente precisa justamente, eu falava, mais Brasil, vamos descentralizar, vamos transferir recursos para governos estaduais, mais municípios, mais estados, transfere um pouco mais para eles, porque o Brasil descentralizadamente vai funcionar melhor. Tem alguns investimentos que são centralmente planificados, são melhores. Por exemplo, vamos digitalizar o cidadão brasileiro. Ok, nós fizemos o governo digital. Nós digitalizamos, distribuímos as transferências de rendas e tudo, mas eu não quero entrar muito em política. Eu acho que o importante aqui, o Brasil está muito acima dessas nossas diferenças, porque nós somos todos brasileiros. Então, o importante é que a gente possa usar uns conhecimentos dos outros. Eu tinha, com economistas que eram de esquerda, mais jovens, excelentes relações. Nós trocávamos ideia. Eles falando dos problemas sociais que eles viam e nós falando da tecnologia necessária para resolver aquilo. Porque basear o socialismo como doutrina econômica é absolutamente medíocre. Não é ciência mesmo. É um arremedo mecanicista de baixíssima qualidade. Todas as previsões estavam erradas. Inclusive derraparam para formas totalitárias que nenhum dos
sonhos grandiosos e humanistas dos iniciais formuladores, nenhum desses sonhos foi realizado assim. Ao contrário, foi um desastre. Muita gente morreu, mais de 100 milhões de pessoas morreram, entre os que tentaram implementar e os que se organizaram para resistir. Então, esse ambiente, nós já devíamos ter deixado isso para trás. O Hayek, inclusive, no Caminho da Servidão, ele tem lá, né, o argumento dele que eu acho muito interessante, que é basicamente, você pode começar com boas intenções, mas se no final você tem tanto poder assim centralizado, o prêmio é tão grande, né? E vai ter tanta gente disputando, que o cara menos ético tem muito mais chance de levar esse prêmio. Sim. E no final tudo vai depender dele. Mas